Convido você para o resumo da lição de número 7 com o título Uma igreja que não teme a perseguição. Uma igreja que não teme a perseguição. Lembrando que nos dias de hoje nós temos uma perseguição tão terrível quanto no início da igreja. Hoje há muitos cristãos morrendo simplesmente pelo fato de possuírem uma Bíblia, simplesmente pelo fato de crer no Senhor Jesus Cristo, e essa perseguição está mundo afora. Há países que, se a pessoa for pego com uma Bíblia Sagrada, toda a sua família será presa, até os seus parentes familiares serão presos. Então precisamos orar para que as pessoas possam ter liberdade religiosa, liberdade de expressão, uma livre escolha, né? Para que a pessoa possa escolher se ela quer seguir a Jesus, quer servir a Jesus, ou se ela não quer servir a Jesus. Então a pessoa tem que ter o livre-arbítrio. Oremos por isso, viu? E que Deus tenha piedade de todas essas pessoas, de todas essas nações. O texto, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 39. Verdade prática: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeira, a igreja será perseguida. E segundo, Deus a protegerá. Então lembre-se disso. A igreja, ela sempre será perseguida. E outra verdade, Deus sempre a protegerá. Então, de repente, você pode fazer o seguinte questionamento: pastor, se Deus a protegerá, por que nós vamos olhar para o livro dos Atos dos Apóstolos, vamos ver que Tiago foi decapitado, e no outro dia, quando Herodes prende Pedro, ele então iria matar Pedro, porque viu que os perseguidores da igreja, os judeus perseguidores da igreja, ficaram felizes com a morte de Tiago. Agora ele colocou um intento no seu coração. No outro dia, Deus livrou Pedro. Então por que então Deus livra Pedro e não livra Tiago? Você tem que saber uma coisa: Deus é o dono e é soberano em todas as coisas. Tiago cumpriu sua missão, Tiago fez o seu papel, e Pedro ainda tinha coisas a fazer. Pedro ainda tinha tarefas a fazer pelo reino do Senhor. O importante é que eles morreram salvos. Então nós temos que ter isso em nossa mente, nós temos que ter esse entendimento em nossa concepção. Porque que uns morrem e outros são poupados? Deus está sempre no controle de tudo. A leitura bíblica em casa se encontra em Atos capítulo 5, versículo 25 ao 32, depois capítulo 12, versículo 1 ao 5. Vamos para a introdução. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas das vezes se choca com os valores seculares e valores mundanos. Por isso a igreja, ela é perseguida, porque a igreja, ela não pode se conformar com este mundo. A igreja, ela prega a santidade, ela anuncia o que é pecado. Pecado é pecado, errado é errado. E o mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando fala o mundo, significa o sistema mundano. Então o sistema mundano, ele não quer aderir à igreja, ele não quer aderir à Bíblia Sagrada, porque se ele aderir à Bíblia Sagrada, ele tem que confessar que está errado, ele tem que confessar que o pecado, que aquilo é errado, que o pecado é pecado. As pessoas não querem largar o pecado, eles preferem o que? Perseguir a igreja. Na primeira parte, que a igreja é perseguida, no item 1, os perseguidores. Na Bíblia vamos ver que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Então você vai observar ali em Atos capítulo 5, versículo 17, está escrito assim, ó: e levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Então nós vamos ver que essa perseguição, olha só, Atos capítulo 5 menciona três grupos: os sacerdotes, os saduceus, perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, que era um grupo muito influente, né, com poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes, dos anciões, dentro dessas classes religiosas, eram os mais poderosos. Então os saduceus perseguiam muito a igreja, eles tinham muita autoridade ali entre os sacerdotes, eles tinham uma grande influência. Então nós vamos ver que aqueles que mais perseguiam a igreja do Senhor Jesus Cristo eram os religiosos. Mas por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo estava, através da
palavra verdadeira estava mexendo com os seus interesses. Eles eram religiosos, ensinavam a palavra, mas não ensinavam da maneira certa. Então Jesus Cristo vem ensinando a palavra, ensinando da maneira certa, e houve então essa grande perseguição ao Senhor Jesus Cristo e à igreja. E a igreja hoje ela é perseguida pelo mesmo motivo. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes. Vocês lembram daquela ocasião em que foram fazer uma pergunta, né? Na verdade, eles estavam tentando fazer uma pegadinha com Jesus. Disseram: Jesus, na lei está escrito que se um homem casar e ele morrer, né, sem ter filhos, o seu irmão tem que suscitar filhos com aquela viúva. E Jesus então disse, né, a lei está dizendo isso. Aí eles falaram assim: então vamos te contar uma história, Jesus. 7 homens acabaram que eram irmãos, e todos eles foram morrendo um a um, e a mulher, que era esposa do primeiro, ela não pôde ter filhos. E os 7 irmãos então tentaram engravidar aquela mulher, pela lei mandava-se dessa forma, foram morrendo um a um, e por fim a mulher não teve filhos, por fim a mulher também morreu. Olha a história que eles contaram a Jesus. E agora Jesus, já que tem ressurreição, que eles não criam na ressurreição, os saduceus, já que tem ressurreição, agora na ressurreição, já que os 7 homens, né, tentaram ter filhos com aquela mulher, porque a lei manda assim, agora na ressurreição, qual deles vai ser o marido daquela mulher? Jesus olhou para eles, né, e disseram assim: vocês leem a palavra, mas não entendem a palavra. Na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento. Vocês vão ser, ou a pessoa vai ser semelhante aos anjos. Então no corpo glorioso não tem casamento, nem se vai gerar filhos. Então Jesus deixou isso bem claro: casamento é aqui na terra, gerar filhos é aqui na terra. Na eternidade nós seremos todos irmãos um do outro. Então quando o esposo tem uma convivência com a esposa, 30 anos, 40 anos, 50 anos, morreu, lá no céu não é marido e mulher, no céu são irmãos. Então nós vamos entender bem isso. Por isso que quando, né, a pessoa às vezes fala umas frases, né, o amor eterno. Amor eterno, sim, eu tenho amor eterno pela minha esposa, esse amor será eterno, o amor de irmãos. Agora, o amor de marido e mulher que eu tenho por ela é enquanto nós estamos vivos. Se Jesus arrebatar a igreja agora, nós podemos estar, né, eu brinco, né, nós podemos estar abraçados, num beijo romântico. Se Jesus arrebatar a igreja, sim, arrebatar a igreja, aí nós vamos dar a mão para o outro, aí seremos irmãos, e vamos dizer: vamos ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No item 2 aqui, esferas da perseguição. Então a esfera da perseguição, a perseguição dos judeus, os cristãos, se dava em 2 esferas. Na letra A, esfera religiosa. Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos, e à medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais admiração popular. Observa aqui em Atos 2:47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então a igreja estava crescendo. Olha agora Atos 4:4, muitos porém dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000 homens. 5.000 homens naquela época era muita gente. Então no dia de Pentecostes, o Senhor Jesus Cristo inaugura a igreja. Ali nasce a igreja. E agora, naquela ocasião de Pentecostes, havia judeus de todas as nacionalidades presentes naquela festa. E eles creram, e foram um número grande, né? E aqueles que creram, eles voltaram para sua terra, já expandiram o evangelho. Logo após, dias depois, está Pedro pregando, novamente muitas pessoas creram. E agora está dizendo, o número chegava a quase 5.000 pessoas ali em Jerusalém. Então é um grande número de pessoas. Então havia muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas crendo, até mesmo entre os sacerdotes havia muitos que estavam crendo no nome do Senhor. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa continuar expandindo, precisa continuar crescendo, mesmo em meio às perseguições, mesmo que as perseguições se levantem, o Senhor estará sempre à nossa frente. E também na letra B, na esfera política, nós vamos ver a história lá em Atos 12, né? Vamos ver que a perseguição se dá na esfera estatal, e é de natureza mais política. Na esfera pública,
Ali o rei Herodes, um dos governantes que representava o reinado ali do Império Romano, então ele mandou prender Pedro. Por quê? Porque quando ele prende Tiago, o irmão de João, e manda decapitar Tiago, ele percebeu que os judeus, naqueles que eram contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, que perseguia, acharam bom. O que ele pensou? Agora eu vou matar Pedro também. Então essa perseguição se dá também na esfera política. Por isso nós temos que estar atentos, porque há muitas leis, né, para serem aprovadas no Congresso Nacional, são leis que desafiam a igreja no sentido de que vão contrário aos princípios bíblicos. Não é contrário a um sistema religioso, nem contrário a alguma denominação, é contrário à Bíblia. Nós temos que trabalhar pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Não podemos legislar em interesses próprios, mas em interesse do reino do Senhor Jesus Cristo. No item 3, a igreja enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará oposições, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios que é para que as pessoas possam seguir. A perseguição pode mudar conforme o tempo, o lugar, mas o seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. Então o que acontece? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é perseguida, ela acolhe a todos, não pode fazer acepção de pessoa. Todos são bem-vindos, mas quando eles chegam a Jesus, aí Jesus vai colocar os princípios. Jesus vai dizer, né? Jesus vai libertar dos vícios, vai libertar do pecado, vai libertar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E isso traz o quê? Traz dificuldade para as pessoas, porque as pessoas estão vendo o modo de viver da igreja e elas, por querer viver do seu modo libertino, então elas vão ver na igreja um grande inimigo. E na verdade, a igreja só é vista como inimigo pelo grande inimigo dela mesma, que é Satanás, que é o autor da mentira, né? Satanás que é o pai da mentira, Satanás que é o comandante do sistema mundano, das coisas mundanas. Então as pessoas que trabalham contra a igreja, elas estão favoráveis ao mundanismo. É isso que nós temos que observar com muito cuidado. No item 2, na parte 2 aqui, a igreja protegida. No item 1, um anjo de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus proveu um livramento para os apóstolos. Então aqui em Atos 5, versículo 19, está escrito assim, ó: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse, aqui está só o versículo, mas diz para eles assim, ó: volta ao templo e vai pregar. Então eles estavam presos porque estavam pregando, estavam perseguidos porque estavam pregando, estavam vários soldados guardando aquela prisão. O anjo tira eles de dentro e fala: volta para o templo e vão pregar. Então no outro dia, quando eles se reúnem para fazer o julgamento deles, fala: vai lá buscar aquele povo lá no cárcere. Chegou lá, não tinha ninguém. Foi os guardas, tratam todo mundo certinho, mas eles não estão lá dentro. Onde estão? Alguém chegou trazendo notícia: esse povo está de novo no templo pregando a palavra do Senhor. Então não é incomum, né, a presença de anjos. Ali no livro de Atos nós vamos observar. Por quê? Porque os anjos trabalham a nosso favor. Então você vai observar que quando Pedro estava na prisão, o anjo vai ali salvá-lo. Você vê que quando Filipe é anunciado, um anjo fala para ele para o caminho de Gaza pregar a palavra. Você vai ver que quando o centurião Cornélio estava ali orando, o anjo aparece para ele, manda chamar Pedro para anunciar o evangelho. Então sempre tem ali os anjos trabalhando. Qual a explicação? Está aqui, ó, Hebreus 1:14, leia comigo: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então o que são os anjos? Os anjos são espíritos ministradores. Ah, pastor, então os anjos trabalham ao nosso favor? Sim, trabalham ao nosso favor, mas não são nossos empregados. Você vai observar lá em Salmos 91, ele dará ordem aos seus anjos. Então os anjos são do Senhor Jesus, os anjos têm dono, o dono dos anjos é o Senhor Jesus. Então tem pessoas que acendem vela para anjo, quer dar ordem em anjo, quer falar: o anjo vai ali, anjo vai acolá. Não, você não manda em anjo. Se nós pudéssemos mandar mesmo, nós devíamos mandar na nossa própria vida, olhar no espelho e dizer assim, né? E eu tenho essa vontade, a gente fala: não peca mais, não faz nada de errado.
mas nós sabemos, como o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero eu tenho dificuldade de fazer, o mal que eu não quero eu faço com facilidade. O apóstolo Paulo fala, né, que a nossa carne, nós temos que mortificá-la diariamente. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, nós precisamos vencê-la diariamente. No item 2, a intercessão da igreja. Então em Atos capítulo 12 está contando a história, dizendo que a igreja fazia contínua oração. Por quê? Porque Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração. O anjo foi lá libertar Pedro, sim, mas a igreja fazia contínua oração. Então esse texto nos mostra que o anjo foi lá libertar Pedro, mas a igreja estava em oração. Então Lucas deixa bem claro, o anjo foi lá libertar Pedro, Pedro estava vigiado por 16 soldados. Pedro estava com as suas mãos amarradas para que não pudesse se libertar, porque já havia o histórico do que os apóstolos conseguiam se libertar, já havia esse histórico. Então ele estava com aquele grande cuidado, no outro dia ele seria morto. O anjo vai ali, desperta Pedro, acorda Pedro. Você imaginou que ia ser morto no outro dia, estava dormindo. Por que estava dormindo? Porque o salmista fala, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Eu deito e durmo, acordo que o Senhor me sustentou. Então Pedro estava sossegado em Deus. Ou Deus podia libertá-lo, ou ele iria morrer e iria em paz com o Senhor. Então Pedro estava em paz. Quem serve a Deus tem que ter paz de espírito, paz no coração. Então ali a igreja fazia contínua oração. Por que Lucas fala dessa forma? Para mostrar que Deus quer uma igreja operante na oração, uma igreja intercessora. A morte de Tiago, o irmão de João, é mencionada anteriormente, não temos uma explicação no texto bíblico por que não foi libertado. Então, por que um é morto e o outro é libertado? Por que um é curado e o outro morre daquela enfermidade? Pastor, nós oramos tanto, Deus já curou o câncer do fulano de tal, do ciclano, do beltrano, mas aquele irmão querido que nós oramos tanto, ele morreu enfermo. Ele morreu pela enfermidade, mas está salvo, está guardado no Senhor. São os mistérios de Deus. Então, a uns Deus cura, a outros Deus recolhe para a sua glória. Mas por quê? Porque mesmo aquele que for curado, um dia ele vai morrer. Lembra Lázaro? Lázaro ficou 4 dias morto, o maior milagre da Bíblia, né? Claro que o maior milagre é a salvação, a libertação, mas nessa expressão de milagre, o maior milagre, o homem morto 4 dias, agora Deus o ressuscita, passou pouco tempo, vocês lembram, a Bíblia conta a história dizendo que eles mataram Lázaro. Por quê? Porque Lázaro é um testemunho muito forte, muito vivo, então tinham que silenciar Lázaro. Então, mesmo que Deus cure alguém, esse alguém está com 50 anos, ficou enfermo, Deus cura, ele inteirou 60 anos, ficou enfermo, Deus cura, ele inteirou 70 anos, ficou enfermo, Deus cura, ele inteirou 80, 90, Deus curou, ele continua vivo, inteirou 100 anos, e eu já assisti pessoas de 111 anos partindo para a eternidade, assisti uma irmã nossa com 107 anos, ela paralisou, né, os seus órgãos, e a enfermeira estava ali com a família, a enfermeira olhou aqui e falou, mas é engraçado que não tem mais nada aqui em funcionamento, ela continua viva. Aí a enfermeira perguntou da área espiritual, falou assim, área espiritual, ela falou assim, olha, o pastor vai lá, o pastor ora, ela gosta muito, ela falou, então entre em contato com esse pastor. Eu estava longe, não podia atendê-la, eles me ligaram, então eu ouvi a voz, nós começamos a orar por ela, eles colocou o telefone bem pertinho dela, e eu orando por ela, e no meio da oração disse assim, Jesus, lembra quando eu vou na casa dela, sempre que eu vou lá, ela fala que te ama, que é sempre para mim, pastor, eu amo muito Jesus, eu adoro Jesus, e quando eu falava isso na oração, aí cessou a respiração dela, terminei de orar, quando eu termino de orar, a nora dela conversando comigo no telefone, voltou o telefone e disse assim, pastor, a hora que eu estava no meio da oração, ela partiu para a eternidade, mas de uma forma tão serena, tão linda, porque Deus cuida de nós em todos os momentos da nossa vida, viu? Vamos observar no item 3 da segunda parte, o valor da oração. Como que Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele deixa bem claro o valor da oração, que aquela igreja sempre se reunia, aquela igreja sempre orava. Ele conta a história, ele diz assim, ó, quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela sua cura. Depois ele também conta, enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. Depois ele também conta, e os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados com o Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, uma frase bem antiga,
antigo, dos nossos pastores antigos. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Essa frase ainda vale na atualidade. Amém? Na parte 3 e última da nossa lição, a igreja destemida, corajosa, no item 1, testemunho com poder. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar da sua fé. Atos capítulo 5, versículo 25 está dizendo: e chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinavam o povo. Ou seja, eles estavam presos à noite, o anjo do Senhor foi ali e libertou eles. No outro dia de manhã estavam lá pregando novamente, e alguém disse: não tem esses homens fugiram? Eles não fugiram, eles foram ao templo pregar novamente. Mesma coisa aconteceu com Paulo, certa feita numa cidade, estava lá pregando, eles apedrejaram ele, jogaram ele para fora da cidade. Quando ele recobra a sua consciência, ele volta para dentro da cidade a pregar o santo evangelho. Então, testemunhando com poder, vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de todo o poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e aí se torna inoperante. Então é o Espírito Santo que nos capacita, amém? No item 2, convicto de sua fé, Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Nós vamos ver lá, Atos capítulo 5, versículo 29, que nós já citamos algumas vezes. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado. Por quê? Porque se houver uma lei que nos faça contrariar a Bíblia Sagrada, nós não podemos concordar com essa lei. Então, quando nós lutamos, contra o aborto, por quê? Porque isso é contrário à palavra do Senhor. Até mesmo a eutanásia, alguns países consentem na eutanásia. Nós temos que ser contra. Alguém fala: pastor, uma pessoa está sofrendo e ela quer se submeter à eutanásia, né? Ela quer que o seu sofrimento acabe, mas não é dessa forma. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada que até mesmo no sofrimento Deus está trabalhando no nosso coração. Até mesmo no sofrimento Deus está nos trazendo algo para nós aprendermos. E nós vamos passar o quê? Nós vamos passar essa mensagem aos corações das pessoas, para que elas possam também ser abençoadas, amém? Conclusão: vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito Santo enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve assustar com essas perseguições. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não exceção. Ou seja, sempre haverá perseguições. Mas observe bem, ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previne a respeito dessa realidade. João 16,33, lembre desse versículo, João 16,33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Ah, pastor, lê o versículo para nós. No mundo sereis empresário. Não tem esse versículo? Lê o versículo para nós, pastor. No mundo não sofrereis decepções. Não tem esse versículo? Lê o versículo para nós, pastor. No mundo não vão passar por problemas. Não tem esse versículo? Lê esse versículo para nós, pastor. No mundo vocês não vão sofrer enfermidade. Não tem esse versículo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ah, pastor, então o senhor quer que a gente goste de sofrer? Não, de forma alguma. Não é, eu gosto de sofrer, de forma alguma. Mas você tem que entender que o sofrimento faz parte, não só do cristão, mas o sofrimento faz parte do ser humano. Sendo cristão ou não sendo cristão, a pessoa sempre passa por sofrimento. Mas sendo cristão, ele sabe que o sofrimento virá, porque ele ama Jesus, ele vê o mundo nessa angústia, vê o seu familiar caminhando a passo largo para o inferno. Tudo isso entristece o cristão. Mas quando o Espírito Santo, ele olha para o Espírito Santo, lá dentro da sua alma, uma alegria jamais o deixará. Então nós passamos um misto de tristeza e alegria, mas essa alegria da salvação nunca jamais nos abandonará. Amém? Vamos para as nossas perguntas. A pergunta número 1, quais eram os 3 grupos que faziam oposição à igreja, nesse contexto aqui da nossa lição? Nós vamos ver os sacerdotes, nós vamos ver os saduceus e vamos ver também o capitão do templo. O capitão do templo, ele era um sacerdote inferior, e que ele tinha esse papel de polícia ali dentro. No item 2, em quais esferas a igreja sofria perseguição? Ela sofria perseguição na esfera religiosa e política. Nos dias de hoje, a mesma coisa. O que não é incomum no livro de Atos, não é incomum no livro de Atos, nós vamos ver anjos, anjos não pregando o evangelho, mas trabalhando ao nosso favor. Anjos continuam ainda trabalhando ao nosso favor, viu? Pergunta 4, se de 3 eventos que resultado de oração, demonstrado nesta lição. Então nós vamos ver que quando eles oravam, o local tremeu. Nós vamos ver
que quando Paulo orou, ele viu uma visão de Ananias entrando na casa e orando por ele, sendo curado daquela cegueira momentânea e ainda foi batizado com o Espírito Santo. Nós vamos ver também o caso de Cornélio, quando estava no seu horário de oração, o anjo aparece a ele e manda chamar Pedro para que ele lhe anunciasse o evangelho. Pergunta 5, em Atos 5 e 29, que nós já lemos, né? Mostra em relação à primeira igreja. O que esse versículo mostra em relação à primeira igreja? Mostra a ousadia de Pedro e dos apóstolos, porque eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos obedecer a Deus de maneira verdadeira, tá? E não usar esse versículo aqui. Tem pessoas que usam esse versículo para ficar arrumando encrenca dentro da igreja. O líder perde uma coisa, o líder orienta uma coisa e fala assim: não, eu tenho que obedecer a Deus. Não é o líder da igreja. Então, muito cuidado com isso, para que Deus traga o quê? Inteligência espiritual para nós e nós possamos prosseguir e prosperar em Cristo. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.